Oi, gente! O assunto hoje é incrível. Se você é mãe como eu, vai saber responder essa pergunta. E aí, o que mais tira a paciência das mães? A resposta não é uma só. A resposta são duas. A gente está falando de duas coisas que realmente tiram as mães do sério e tiram totalmente a paciência delas. Uma delas é a repetição. Seja a repetição de pedidos, de comandos, de orientações, repetir, 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 faz com que a gente perca a paciência e adivinha, perca tempo também. E a outra coisa que tira a paciência das mães é resolução de conflitos. Isso mesmo, resolver conflito também acaba com a paciência de qualquer mãe. Seja o conflito da criança com a própria mãe, com o pai, com a babá, com irmãos, com amiguinhos, ficar resolvendo o conflito acaba com a nossa paciência e acaba com o nosso tempo também. Mas tem solução para isso? Tem sim, e eu vou conversar com você sobre isso hoje, porque existe uma técnica super simples da gente tentar minimizar tanto a repetição quanto lidar com conflitos. Porque a gente passa a resolver os conflitos de forma reflexiva, de forma a ajudar a criança a ter um aprendizado e com isso potencialmente diminuir as repetições que acontecem tão frequentemente e que fazem a gente perder a paciência. Mas antes de falar exatamente a solução, eu preciso te ensinar algumas coisinhas a respeito de neurociência. Ferrou, agora já era. Não, gente, é coisa bem simples. Todos nós, todos, adultos, crianças, quando entramos nesse modo conflito, quando a gente está se sentindo ameaçado ou quando a gente entra nesse espírito de conflito mesmo, se tem alguém desacordando com a gente ou a gente fica frustrado porque queria uma coisa e não está conseguindo, todo mundo passa a funcionar numa região do cérebro que é a nossa função, é a nossa parte do cérebro primitiva. E quando a gente está trabalhando nessa parte primitiva, a gente tem instintos muito claros e a gente para de usar a parte que tem o raciocínio lógico, que vai fazer considerações, reflexões e raciocínios e vai agir mais instintivamente. Sabe quando a criança olha, vai dividir um brinquedo e de repente ela fala: "É meu! É meu!" Sim, quando ela faz isso, ela está totalmente no modo primitivo. A gente evolui, a gente fica adulto e a gente para de fazer isso. A gente, na realidade, bloqueia esses estímulos, mas eles estão ali. A gente passa a estimular essa área do cérebro quando está numa situação de conflito. Com as crianças, então, isso fica muito mais exacerbado, porque eles ainda não desenvolveram essa capacidade que nós adultos temos de reprimir os nossos comportamentos quando a gente está sentindo isso. A gente não deixa de sentir. A gente sente, vem aquela onda e aí a gente fala: não, só um pouquinho. Não é adequado que eu puxe simplesmente da pessoa e diga: é meu! Não é o que vai acontecer. Então a gente vai arrumar outras soluções usando outros artifícios quando a gente é adulto. Mas quando a gente é criança, a gente está aprendendo e não tem como saber tudo isso que eu tô te ensinando. Eu trouxe aqui o meu companheiro para ajudar a gente nessa técnica. Ele vai ficar aqui do lado, a região mais central é a nossa região primitiva. Só que a região que vai fazer julgamentos, que vai poder fazer gerenciamentos, ela é uma região que se desenvolve só na adolescência, só na fase adulta, que é o córtex frontal. Mas enquanto isso, a criança está se desenvolvendo, a gente vai fazendo estímulos, vai fazendo formas de desenvolver estratégias para que ela possa lidar. Então, agora a gente vai para a técnica em si, que é muito simples, muito eficiente.
vai te fazer ganhar tempo, vai te fazer gerenciar melhor os conflitos e gerar aprendizado para o seu filho. Então, olha só, numa situação de conflito, vamos supor que do seu filho com outra criança, com o irmão, com a irmãzinha, ele vem até você e está carregado desse modo operacional do nosso sistema primitivo. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer enquanto adulto nessa situação? A primeira é muito simples, é ouvir. Por quê? Porque as técnicas, muitas vezes, elas simplesmente suprimem, elas tiram a capacidade da criança de viver aquele sentimento. A nossa ideia não é calar a criança precisa poder manifestar, dar voz aos seus sentimentos, às suas angústias, às suas frustrações. A primeira coisa, então, é ouvir todo aquele mimimi. Ai, porque fulano... Deixa a criança falar, escuta, dá voz à reclamação dela. A segunda coisa que a gente vai fazer é o que a gente chama de contenção afetiva. E tem uma razão clara para isso. Você já escutou, deixou que a criança dê voz a esse sentimento. O próximo passo é a contenção afetiva, que nada mais é do que um abraço, mas não é um abraço qualquer. É um abraço que você vai conter a criança e vai ficar com ela contida nos seus braços até que ela se liberte, para que ela se sinta emocionalmente segura. O que acontece num abraço? Quando o abraço ele é um pouco mais longo, normalmente a gente libera uma substância chamada dopamina, que é a substância do prazer, que é aquela que nos satisfaz. Nesse momento, a gente ouviu a criança, a gente deu o amparo emocional para ela através de um abraço e ela vai se sentir emocionalmente segura para o nosso próximo passo. Os meus filhos, eles já conhecem essa sequência e o fato deles conhecerem não inutiliza a técnica, muito antes pelo contrário. Eles já ficam esperando o próximo passo, que ele é bem interessante. Como que funciona o próximo passo? Eu vou tentar alterar a área de atuação da criança a nível cerebral. Exatamente. Eu vou tentar tirar ela dessa área tão primitiva e trazer ela para o raciocínio lógico. E aí a gente faz um jogo. Eu faço 4 perguntas que exijam do meu filho ou da minha filha o raciocínio, porque ele vai ter que parar, desliga aqui e eu vou ligar outra área do cérebro para poder responder. E são perguntas que você tem que saber que a criança sabe a resposta, porque a ideia não é que ela erre, é que ela tenha que pensar para responder. A primeira pergunta que eu faço é tipo assim, ó. Qual é o nome dos 7 anões da Branca de Neve, se no caso é a minha filha? Ela vai ter que pensar para responder o nome dos 7. E aí ela está ativando outra área do cérebro. Eu aposto que se eu perguntasse para você qual é o nome dos 7 anões, você também teria que fazer um raciocínio para conseguir me responder os 7. Essa é uma pergunta de conhecimento geral que exige, sim, um certo raciocínio. A próxima pergunta é uma pergunta de origem matemática, de cálculo mesmo. Pode ser o mais simples, tipo 2 mais 2, 1 mais 1. E aí ela vai ativar outra região do cérebro para então poder me responder. A terceira pergunta que eu faço é uma pergunta de localização. Ou eu peço o endereço da nossa casa, ou eu peço qual é a cidade que mora, qual é o país, qual é o estado, qual é o bairro. É uma pergunta de localização. Eu estou ativando uma outra área. Então, olha só, revisão aqui. A primeira foi uma de raciocínio, por exemplo, 7 anões. A segunda foi matemática. Pode ser simples, mas exige cálculo. A terceira é de localização. É uma questão geográfica que vai ativar uma outra areazinha. E a quarta pergunta que eu faço é uma pergunta afetiva, porque eu quero que ela se conecte através da reciprocidade, da empatia que ela ainda não tem plenamente desenvolvida,
nesse momento. Então a pergunta que eu faço é tipo assim: qual é o prato preferido da mamãe? O que o papai mais gosta de fazer? Ela vai ter que se conectar com alguma questão afetiva, com alguma pessoa querida dela, ou olha, o que a mamãe mais gosta de fazer com você? E ela vai entrar nessa conexão. E aí, depois que a gente fez isso, a gente escutou a criança, deu voz aos sentimentos dela, deixou ela viver os sentimentos. O segundo passo foi a contenção afetiva. A gente liberou dopamina e deixou emocionalmente seguro para o próximo passo, que são as 4 perguntas: raciocínio, matemática, localização, afeto. E agora, nesse momento, atuando numa outra vibração, numa outra onda cerebral, a gente vai poder sim olhar para o conflito que está acontecendo. E aí eu sento com a criança e junto com ela vou elaborar qual seria a melhor solução para esse conflito. Sabe o que acontece? Ela está num outro astral, ela está receptiva para realmente olhar para aquele conflito de forma produtiva. E a chance disso gerar um aprendizado é incrível. E isso acaba reduzindo as repetições, porque na próxima vez que ela viver isso, existe uma chance maior dela recorrer lá dentro a essa estratégia que a gente construiu juntas para resolver o conflito. Se ainda assim ela não estiver madura o suficiente para responder imediatamente, o que ela vai fazer? Ela vai vir até você e você vai repetir todo o processo e depois, junto com ela, vai ver como poderia resolver esse conflito. E novamente você vai lá botar um carimbinho, mais uma vez é um aprendizado. E à medida que você for marcando esses aprendizados, o seu filho e a sua filha vão crescendo e essas marcas vão ficando. Com certeza, quando for um adolescente, um adulto jovem, essas marcas vão estar todas lá e ele vai ser capaz de lidar com as frustrações e com os conflitos através das estratégias que vocês construíram, através do que a gente chama de amadurecimento, através de uma forma produtiva, amorosa, afetiva de lidar com os conflitos, de reduzir as repetições e de, potencialmente fazer com que a gente perca menos a paciência.